Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai começar com uma série de vídeos com dicas rápidas sobre um determinado assunto. O assunto que a gente vai falar hoje é sobre traço firme. A gente vai dar algumas dicas de como deixar o traço mais firme, algumas coisas como respiração, algumas coisas que parecem ser simples, mas que elas são bem importantes para a gente ter o traço firme. Antes eu vou dar dois recadinhos para vocês, mas se vocês não quiserem ouvir, quiserem ir direto para as dicas, vou deixar o tempo aqui embaixo para vocês pularem isso. Primeiro eu queria falar para vocês que se vocês gostam da forma que a gente ensina, se vocês gostam do conteúdo que a gente traz, queria que vocês considerassem entrar no nosso curso, vou deixar o link aqui embaixo. É R$200 o curso, tem certificado, ele é um curso completo para quem está iniciando, então a gente fala muito sobre teoria de fonte, de máquina, ensina a comprar os materiais, até fazer 3 trabalhos, e então vocês vão ter teoria e prática tudo junto ali, então é bem legal, quem puder participar lá eu convido vocês. O outro assunto que eu queria falar para vocês é que amanhã, do dia postado do vídeo hoje, né, então no dia 25 de março, a gente vai começar o nosso Botequim de quinta, que a gente vai convidar uma galera para participar das lives com a gente, falar sobre tatuagem, mas de uma forma um pouquinho mais descontraída, fazer algumas brincadeiras, algumas coisas assim, analisar perfis de Instagram, analisar tatuagens e tudo mais. Então acho que vai ser uma coisa bem legal, quem puder participar amanhã na live é só seguir a gente lá no Insta que a gente vai botar todas as informações lá. Bom, então vamos começar com as nossas dicas e a primeira dica que eu queria dar para vocês é o apoio das mãos, braço e cotovelo. Isso é um ponto muito importante da gente quando a gente quer buscar um traço mais firme, porque muitas vezes a gente acaba fazendo a tatuagem de uma forma que a gente não está tão confortável, não consegue apoiar tanto a mão, e isso influencia bastante, diretamente, no traço. Então uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, quando vocês forem fazer, vocês podem pegar uma pele artificial, por exemplo, e fazer esse teste. Se vocês tatuarem assim, sem apoio nas mãos, vocês vão ver que é muito mais difícil de conseguir um traço firme. Óbvio que ninguém tatua dessa forma, mas às vezes a gente acaba tatuando numa posição que não é tão favorável e a gente acaba não apoiando. Tentem fazer esse exemplo de tatuar assim e depois tatuar com as mãos apoiadas, com o cotovelo apoiado, para vocês verem essa diferença, vocês verem como o apoio das mãos e do braço, do cotovelo ali, ele faz toda a diferença para vocês terem uma firmeza do traço. Porque dessa forma vocês não precisam jogar todo o peso da musculatura só nessa parte aqui, vocês podem relaxar o braço e conseguir fazer um traço mais firme, isso é bastante importante. Outra coisa sobre o apoio é sobre os dedos. Cada um gosta de segurar a biqueira de uma forma específica, isso não tem regra, isso é como vocês se sentirem confortáveis, tá? Mas eu particularmente, eu sempre dou essa dica pra galera, porque como eu gosto de trabalhar, eu acho que isso tem ajudado bastante. Então sempre coloco o meu dedo do meio aqui na pontinha da biqueira, e depois eu apoio esses dedos de baixo aqui, para eles ficarem bem certinhos. Então dessa forma eu tatuo assim, seguro bem direitinho e daí eu consigo controlar a profundidade da agulha ali, consigo controlar o quanto de agulha entra na pele e consigo principalmente ver mais o traço, conseguir fazer um traço mais direitinho assim, com esse tipo de apoio aqui, tá? Então sobre o apoio, lembrem do apoio das mãos, o apoio dos cotovelos sempre que possível. Muitas vezes a gente vai tatuar a pessoa de uma forma desconfortável, tenta literalmente abraçar a pessoa assim com os braços para ter o apoio, para ter a firmeza, porque se a gente não tem essa firmeza, a gente acaba passando essa falta de firmeza para o traço e o traço acaba não saindo tão firme. A segunda dica que eu queria dar é sobre o eixo de rotação. Isso pode parecer uma coisa bem besta, mas é importante a gente pensar sobre isso para a gente entender que um braço duro, um braço tenso, ele não vai reproduzir o nosso melhor traço, tá? Então a gente tem alguns eixos de rotação. Normalmente são os nossos dedos, quando a gente faz dessa forma, o nosso pulso, quando a gente faz assim, e algumas vezes até o cotovelo e ombro, quando a gente vira assim, ou quando a gente faz um traço assim, tá? Por que é importante a gente entender o eixo de rotação que a gente está usando? Porque às vezes a gente quer fazer um traço mais longo e o único eixo que a gente usa para fazer essa rotação é o eixo dos dedos. Dessa forma a gente não consegue fazer um traço tão longo. Vocês podem ver que se vocês mudarem o eixo para o cotovelo ou para o ombro, vocês vão conseguir ter um traço muito mais longo. Então quando a tatuagem é maior, coisa assim, vocês têm que entender que não precisa fazer com um eixo só, por exemplo, o pulso ou os dedos, tá? Vocês podem trocar esse eixo para um eixo que permita um traço maior. Isso faz com que vocês não fiquem tão tensos ou tensas durante a tatuagem. E isso faz com que vocês passem esse relaxamento na tatuagem, vocês ficam mais relaxados para fazer essa tatuagem, para fazer esse traço, e esse traço sair mais firme, ele sair mais consistente. Quando a gente está com uma tensão muito grande no braço, é muito fácil a gente chegar lá naquele pontinho que não dá mais para trabalhar ali, não dá mais, a gente quer continuar e muitas vezes é porque a gente está com esse eixo errado e o nosso braço acaba ficando muito tensionado e não passa essa tranquilidade para o nosso traço. Uma outra dica bem importante que isso provavelmente vocês já sabem é a questão da respiração. Por que é importante a gente trabalhar nossa respiração durante a tatuagem? De novo, por causa da questão da tensão.
Quando a gente está com uma respiração muito ofegante, ou a gente está muito tenso, a nossa respiração ela fica mais curta, isso deixa toda a nossa musculatura mais rígida, ela mais tensa, tá? E quando a nossa musculatura está tensa, de novo a gente passa essa tensão para a tatuagem e a chance do traço não ficar bem firme, ela é bem grande. Então, vocês podem trabalhar a respiração da forma que vocês gostarem, da forma que vocês se sentirem melhor, mas é ideal, quando vocês estiverem tatuando durante todo o processo da tatuagem, respirar fundo, respirar com calma, não ficar falando, perdendo respiração, faz uma respiração tranquila. Se vocês verem que é um traço mais fino, alguma coisa assim, dá uma respirada funda antes, solta devagarinho, sente que o corpo está tranquilo, para vocês então conseguirem passar essa tranquilidade para o traço de vocês ficar o mais perfeito possível, o melhor que vocês conseguem fazer. Então trabalhem bastante a respiração, da forma que fica mais tranquilo para vocês durante a tatuagem. E lembrem sempre, se vocês estiverem tenso durante a tatuagem, dá uma paradinha, dá uns 5 minutos por aí, respira fundo, acalma, fica tranquilo ou tranquila, porque isso pode, se a gente vai tatuar com um certo nervosismo, isso com certeza vai passar para a pele, isso com certeza vai afetar o traço de vocês e não é uma coisa boa. Então, para traço firme, lembrem bastante da respiração, ela é bem importante. Outro ponto importante para ter um traço mais firme é a vibração tanto da máquina quanto a vibração da agulha, tá? Isso são coisas diferentes. Existem algumas máquinas que ela tem uma vibração maior, como por exemplo, esses dois modelos da Odyssey. Esse modelo tem uma vibração bem maior do que esse modelo aqui. Essa vibração da máquina, ela vai passar para a nossa mão, e se a nossa mão ela não tiver a firmeza, não é a tensão, não é estar com a mão tensa, mas ter a firmeza de segurar essa vibração, ela pode passar para a pele. Então, se é uma máquina que vibra muito e vocês não conseguem segurar muito bem, ou tem que fazer muita força para segurar, isso pode atrapalhar no traço de vocês. Então, por isso é importante vocês cuidarem, se a máquina está vibrando muito, talvez não seja a máquina ideal para vocês. Outro ponto também é a agulha. Às vezes a gente não deixa a agulha tão firme aqui, ou às vezes a gente deixa ela firme demais e ela acaba perdendo força, ou acaba, enfim, não pigmentando direito. Mas quando a gente deixa a agulha muito solta, muitas vezes ela tem uma vibração. Eu já expliquei isso para vocês em alguns vídeos, que quando vocês olharem a máquina, a agulha aqui dentro dessa partezinha da biqueira, é importante que ela esteja batendo retinho, não que ela esteja batendo assim, tá? Porque se ela estiver batendo assim, quando chegar na pele, a vibração da pele, junto com a vibração da agulha, essa variação da agulha, vai fazer com que vocês tenham um traço mais tremido, um traço não tão firme. Então isso é uma coisa bem importante de entender. Se a máquina está vibrando muito e é difícil de vocês segurarem essa vibração, considere trocar de máquina ou considere trabalhar numa voltagem um pouquinho menor, alguma coisa que possa ajudar vocês a compensar essa vibração. Outra coisa também bem importante é, quando vocês trabalham com biqueira de nylon ou de aço, normalmente essas biqueiras são mais firmes, então essa vibração ela acaba não passando tanto para a tua mão. Quando vocês trabalham com uma biqueira descartável, a vibração acaba passando muito mais direto, porque ela não tem uma firmeza tão grande que nem uma biqueira de aço. Na verdade, é principalmente por essa parte aqui, tá? Essa partezinha de cima aqui, que ela é de aço, então ela acaba passando essa vibração para a biqueira. Se vocês não conseguirem controlar, das duas uma. Ou considera trocar a biqueira, ou considera então trocar a máquina se ela tiver com uma vibração muito alta para vocês, ou enfim, trabalhar a regulagem dela, a vibração e tudo mais. Talvez a dica mais importante que eu vou dar em relação a ter o traço firme é a prática. Eu sei que é muito difícil a gente praticar, às vezes a gente não tem tatuagem todos os dias, mas a prática ela é muito importante. E uma das melhores coisas que vocês têm para praticar e não praticar erros na pele humana é trabalhando com pele artificial. Pele artificial é a melhor coisa que vocês podem fazer, porque vocês podem fazer trabalhar 2, 3 tatuagens, trabalhar frente e verso nela, trabalhar sombras e principalmente lembrar que na prática da pele artificial, o importante é que vocês conheçam os erros de vocês. Até onde vocês podem ir num traço, como vocês conseguem emendar um traço no outro, porque quando a gente faz a tatuagem na pele artificial e espera um resultado perfeito, a gente acaba não conhecendo tanto os nossos erros. E aí quando vocês pegam a pele artificial, vocês podem ver, eu errei nisso, naquilo e naquilo outro. Então vocês lembram como vocês estavam fazendo naquela época, no momento da tatuagem, se estava com a mão bem firme, ou se estava fazendo um traço com o eixo errado, que nem eu falei para vocês, deixando o braço mais tenso. Então tudo isso é bem importante. E quando vocês trabalham com a pele artificial, vocês sempre vão ter essas tatuagens para ficar analisando depois e perceber os erros, perceber o que vocês podem melhorar. Quando vocês tiraram a agulha muito cedo e ficou muito fraco, ou quando vocês fizeram um traço muito forte, não deveria sair tão forte, tão grosso. Então é importante praticar. E para ter traço firme, não tem outro segredo senão prática. É muita prática, isso vocês vão pegar com o tempo, principalmente quando a gente está começando. O nervosismo é muito grande
Então, se vocês praticarem bastante, vocês vão ver que isso vai melhorar muito o traço de vocês, vai deixar ele mais firme, e aí vocês vão ter resultados muito melhores na tatuagem. Um outro ponto que às vezes passa um pouco despercebido, mas que é bem importante, todos os pontos na verdade são muito importantes da gente entender, mas é o reconhecimento da pele que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando numa pele mais rígida, uma pele mais firme, por exemplo, uma pele de panturrilha, uma panturrilha de uma pessoa mais magra, que a pele normalmente ele vai ser mais rígida, ou uma pessoa que tem muito músculo, coisa assim, e aquela pele ela tá bem esticada, vocês vão ver que a pigmentação é super fácil e vocês vão sentir a vibração daquela pele de uma forma. Quando vocês vão trabalhar com uma outra pele, por exemplo, uma pele de costela, de uma pessoa que tem a pele mais flácida, vocês vão ver uma diferença muito grande, vocês vão ver que a vibração da pele é diferente. Então tudo isso é importante vocês entenderem que se tu faz um traço firme numa pele artificial, não necessariamente, aliás, provavelmente não é isso que vai dizer que o teu traço está firme numa pele humana, porque a pele humana ela varia muito, ela varia de lugar da pele, de pessoa para pessoa, de tipos de pele. Se tu tá fazendo uma tatuagem que vem da canela e passa por aquela pelezinha mais grossa do joelho, isso muda consideravelmente a pigmentação e consequentemente o nosso traço. Então reconhecer a pele é muito importante. E como é que vocês vão fazer para reconhecer a pele, saber como pigmentar em tal tipo de pele, numa pele mais flácida, numa pele mais rígida? É com a prática, e nesse caso não é com a prática em pele artificial, é com a prática em pele humana. Então isso vocês vão adquirir com o tempo, não adianta a gente querer chegar na tatuagem e já conseguir um traço firme logo de começo, quando a gente ainda tem um longo processo até reconhecer todos os tipos de pele e tudo mais, como funciona a pigmentação em cada pele, em cada pessoa. Então tem tudo isso para considerar. Por isso que reconhecer a pele que vocês estão tatuando é importante para ter um traço firme. Se estiver tatuando uma pele mais flácida, aquele traço que estava aparecendo direitinho, quando vocês soltarem, vocês esticam a pele, faz o traço. Quando soltar a pele, ela enruga e aí vocês vão ver um tremidinho. Então vocês vão ter que se acostumar cada vez mais com os tipos de pele. Outro ponto bem importante que pode passar despercebido também é a intimidade que a gente tem com os nossos equipamentos e materiais. Por que eu falo sobre essa intimidade? Eu sempre falo sobre isso e eu acho que é uma coisa bem importante, assim. Comprei minha primeira máquina, estou usando ela, adoro, para mim é a melhor máquina de tatuar. Só uso ela a minha vida inteira e achei ela demais. Como é que tu sabe se tu não experimentou outras máquinas? Se tu não teve outras máquinas? Às vezes a gente usa uma outra máquina, não gosta tanto no começo e depois passa a gostar dela. Então, conhecer os equipamentos de vocês, saber qual é a melhor máquina que vocês se adaptam, ou quais as melhores agulhas que vocês gostam de usar, a tinta que vocês gostam mais. Ah, mas me falaram que tal tinta tem um preto mais preto. Depende da pigmentação, de como tu gosta de fazer pigmentação. Por isso, experimentem o máximo de materiais e equipamentos possíveis que vocês puderem ter. Porque se vocês experimentarem duas máquinas, vocês têm duas opções que podem trabalhar a favor ou contra vocês. Mas se vocês experimentarem 10, 15 máquinas, vocês têm uma gama gigante. E normalmente uma máquina faz um tipo de trabalho melhor, ela é mais adaptável para um outro tipo de trabalho, ou a mão de vocês acaba pegando melhor com tal máquina, até mesmo com as biqueiras. Ah, eu prefiro uma biqueira maior, eu prefiro uma biqueira mais fina, tudo isso influencia. Quando vocês têm intimidade com o equipamento de vocês sabem qual é a vibração da máquina, vocês sabem que tipo de agulha vocês gostam de usar para tal tipo de trabalho, que tipo de tinta e tudo mais, e tudo isso vai influenciar com certeza no teu traço. Por quê? Se tu está trabalhando muito bem com uma máquina que não te ajuda, quando vocês pegarem uma máquina que ajuda, vocês vão ver que o trabalho vai melhorar consideravelmente. Então conhecer o equipamento, saber qual é o equipamento certo, não ter aquela paixão que a gente tem por marcas ou por tipos de máquinas, porque eu quero gostar dessa, eu quero gostar dessa, experimenta. Às vezes aquela máquina que vocês dizem, ah, não gosto dela, vocês podem adorar. Ou, por exemplo, quando eu fiz o review da Pop, eu achei que eu não ia gostar dela, e no fim eu gostei dela, mesmo ela sendo uma Direct Drive, que é um sistema que eu não gosto tanto. Então conheçam o equipamento de vocês, agulhas que vocês usam, as tintas que vocês usam, conheçam tudo, porque é muito importante que vocês tenham a adaptação com todos os equipamentos e escolher qual que é o melhor para vocês, para ter um resultado muito melhor na tatuagem. E falando sobre conhecer os equipamentos e materiais, uma coisa muito, muito importante de se entender é: vocês têm que saber usar as agulhas certas para cada tipo de trabalho. Por que eu falo isso? Porque o traço de vocês depende de estar usando a agulha certa. Não quer dizer que vocês não vão conseguir um traço perfeito com tal agulha. Porém, se vocês estão começando na tatuagem, que eu imagino que é a grande maioria do público, não adianta vocês quererem fazer um fine line com uma 3RL numa costela. Vai ser muito difícil, vocês provavelmente vão conseguir um resultado muito parecido com uma 7RL, e um resultado muito melhor. Por quê?
Porque se vocês estiverem usando a agulha errada, se vocês estiverem usando uma agulha muito fina para um tipo de pele, vocês vão reconhecer muito mais cada errinho. As agulhas mais finas, elas deixam muito nítido cada tremidinha. E isso pode influenciar diretamente na qualidade do trabalho de vocês. Eu sei que às vezes a gente quer fazer o trabalho mais fino possível, deixar o traço mais fininho porque a pessoa quer tal tipo de trabalho ou coisa assim, mas muitas vezes a gente consegue o mesmo resultado com uma agulha que vai nos facilitar e nos dar um resultado final, na verdade, muito melhor se usar um outro tipo de agulha. Então reconheçam as agulhas. Se vocês estiverem, por exemplo, trabalhando numa pele mais rígida e querem um traço mais grosso, não precisa ir lá direto para aquela 15 RS. Vocês podem usar talvez uma 11 RS e conseguir um resultado muito bom e muito parecido. Da mesma forma que nem eu falei, não adianta querer fazer um fine line super fino, pegar aquela agulha mais fina que vocês encontram, aquela 3RL bem fechadinha, e aí no final vocês vão ver que o resultado não vai sair bom. Vai sair muito tremido, vai sair vários pontos que vocês não vão conseguir juntar as linhas, e isso vai fazer com que o traço de vocês não saia firme. Então lembrem sempre, usar as agulhas corretas para o que vocês se adaptam, para como vocês conseguem fazer e executar o melhor trabalho com aquelas agulhas. Como por exemplo, eu quero fazer um fine line, vou usar uma 3RL. Pensa de repente usar uma 7RL mais fechadinha, mais apertadinha, que vocês podem ter um resultado muito próximo na grossura do traço e uma qualidade final do trabalho muito maior. Então saber as agulhas que vocês estão usando, saber a agulha que vocês vão usar para cada tipo de pele, para cada tipo de trabalho, isso influencia assim diretamente no traço firme de vocês. Isso eu estou falando para quem está iniciando, porque quem já tem mais experiência, quem já está mais acostumado com tatuagem, consegue tirar um resultado bom de praticamente todas as agulhas. Mas para quando a gente está iniciando, isso é um passo bem importante da gente entender. Cuida das agulhas que vocês estão usando, porque muitas vezes pode ser elas que estão atrapalhando o desenvolvimento de vocês. Mais um ponto bem importante que muitas vezes a gente acaba esquecendo, negligenciando assim, é o posicionamento do cliente. Por que o posicionamento do cliente ele é importante? Porque é lógico que a gente vai querer deixar os clientes o mais confortáveis possível que a gente conseguir para poder fazer a tatuagem. É óbvio que a gente vai querer isso. Porém, a gente tem que entender que o objetivo final da tatuagem não é só o conforto do cliente ou o nosso conforto durante a tatuagem, é o resultado final. Então, muitas vezes a gente acaba deixando os clientes de uma forma que eles ficam mais confortáveis, ou a gente tenta ficar um pouquinho mais confortável e acaba não tendo o apoio das mãos, acaba não conseguindo se apoiar direitinho, acaba tendo que fazer aquela tatuagem com o cotovelo lá em cima e puxando alguma coisa. Lembra sempre, bota o cliente de alguma forma que tu, se tiver que abraçar o cliente, escorar a mão onde tu precisa, os braços onde tu precisa, para conseguir ter esse resultado melhor. Porque, lógico, sempre de uma forma respeitosa, isso é muito importante, não precisa nem falar isso, é óbvio, todo mundo que trabalha e quer ter um profissionalismo no trabalho sabe disso. Mas pensem que o importante é que vocês tenham a firmeza nas mãos, a firmeza nos braços, para conseguir ter esse traço firme. Porque às vezes a gente acaba não querendo constranger o cliente ou não querendo deixar o cliente em tal posição e acaba comprometendo o resultado da tatuagem, sendo que vocês poderiam tranquilamente conversar com as pessoas e dizer, olha só, eu vou precisar me apoiar em ti para a gente conseguir ter o trabalho da melhor forma, se tu te constranger, alguma coisa assim, tu pode me falar, fica aberto ou aberta, tudo mais, mas com uma conversa a gente consegue mudar muita coisa para conseguir ter essa firmeza, esse apoio nos braços, para ter essa firmeza no traço e ter o trabalho da melhor forma, porque na verdade o nosso objetivo vai ser sempre que a gente tenha o melhor resultado possível. É tanto o nosso trabalho, como é o nosso trabalho para sempre na pele de um cliente, e a gente tem que ter essa responsabilidade, então posicionar os clientes da melhor forma. Às vezes a gente não quer usar maca, ou não quer usar uma cadeira ou um apoio de braço, usem porque é muito importante. E a outra dica também, já quero emendar nisso, tenham os equipamentos necessários para poder fazer isso. Por exemplo, muitas vezes tatuar nas costas, não necessariamente tu tem que botar a pessoa na maca. Às vezes ter uma cadeira que tem um encosto que vai reclinar para trás, a pessoa pode abraçar a cadeira e dessa forma ela vai estar esticando toda aquela pele de trás e isso vai facilitar a pigmentação de vocês. Então usem esses equipamentos, apoio de braço, apoio de perna, usem a maca, é muito importante ter uma maca, porque muitas vezes vocês vão conseguir deixar a pessoa mais confortável e vocês vão ter mais apoio. Na maca a gente sempre tem muito lugar para se apoiar. Então lembrem sempre de usar todos esses equipamentos a favor de vocês. Eu sei que é um custo, eu sei que está tudo muito difícil, tudo muito caro, mas é importante o investimento porque isso acaba trazendo um resultado direto no nosso trabalho e principalmente como a gente está falando de traço firme, a gente consegue ter uma firmeza muito melhor para poder traçar, para poder fazer esses trabalhos e ter o resultado da melhor forma possível.
Então é bem importante esse ponto. Eu sei que é caro manter esses equipamentos, ter esses equipamentos, comprar eles e tudo mais, mas vê de repente um usado na tua cidade, alguma coisa assim que consiga, porque isso com certeza facilita bastante o trabalho. Então é isso, se ficou faltando alguma dica, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o que ficou faltando, porque eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. A gente vai trazer vários vídeos assim, com essas dicas rápidas, para quando vocês tiverem dúvida, vocês poderem acessar o canal, pegar lá na nossa playlist, pegar essa dúvida da forma mais rápida possível. Sempre que eu tiver algum recado antes, eu vou deixar o tempo certinho para vocês pularem, caso queiram. E é isso aí. Deixem nos comentários também, por favor, os assuntos que vocês querem que a gente traga nos próximos vídeos, que é bem importante isso, porque às vezes a gente não sabe o que trazer para vocês, mas vocês podem colocar nos comentários, que a gente está sempre lendo os comentários, por mais que não responda a todos, mas a gente está sempre lendo os comentários. E queria lembrar também que se vocês gostam da forma que a gente explica, da forma que a gente ensina e do conteúdo que a gente traz, tem o nosso curso lá no site, gostaria muito que todos participassem, se possível, obviamente, né? Mas está lá no nosso site, as vagas estão abertas durante a pandemia, então qualquer dúvida podem ver direto lá no site, tudo que oferece no curso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade, então até o próximo vídeo, valeu!